Bem, somos nós, então vamos começar, tá bom? Eu entrei os 3 dias iniciais para fazer uma breve lembrança com vocês, para mais ou menos vocês entenderem como é que seria o ritmo. Depois fez ao contrário, o Falco e a Lu entrariam para dar a possibilidade de vocês de expressão, de espacialidade, como é que funcionava. Agora, comigo, vocês vão ver extremamente raciocínio rápido, texto, e é texto, texto, texto para pegar rapidez, tá? É óbvio que eu vou começar com os textos mais abertos, mais tranquilos, né? E depois a gente vai passando para uns textos mais complicados. A ideia é que a gente fique 6 aulas aqui agora com vocês, e essas 6 aulas, plá, 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 para vocês terminarem já batendo mão. Existe um teste de proficiência, que é o ProLibras, e nesse meio tempo a gente vai ver também algumas coisas que podem ajudar para aqueles que desejarem tirar o teste de proficiência. Vai ser a última vez que vai ter ProLibras no Brasil. Então, é interessante que vocês façam, porque vocês vão ver pela legislação que o ProLibras é uma questão de lei, né? E ele tinha só que acontecer durante 5 anos, até a primeira formação. A primeira formação acabou, então a ideia é que não tivesse mais ProLibras. Só que nesses 5 anos não aconteceu. Aí só a formação ou uma especialização. Só que aí, como o ProLibras 2 deles não aconteceram, então a ideia é que vai abrir agora uma coisa que se chama Profilibras, tá? As universidades vão ter autonomia para realizar o ProLibras. Pra vocês terem uma ideia, um ProLibras custa uma média de 3 milhões de reais. Então é muito caro. Então as universidades passam a ter autonomia para trabalhar. Mas até a universidade se organizar, e algumas universidades não vão querer. Então, por exemplo, a primeira universidade que quer é de Manaus. Eu acho que fica caro vocês irem para Amazonas. Né? Então, acho que é mais interessante vocês tentarem o daqui. Tá? Então, a gente vai ter isso, e nesses meio caminhos nós vamos ter também... Ah lá! Mas a proficiência é só para... Para os dois, para ensino e para tradução. Tá? Então, vocês podem fazer. Tá bom? Vão ser as duas coisas. Tá? Então, o objetivo é que vocês possam já trabalhar com isso. Então, o meu objetivo agora é dar agilidade, tá? Agora, vocês vão começar a pensar, realmente, em língua de sinais pura, tá? Tudo vocês vão aprender que a gente tem uma base, tá? Uma base de construção. E essa base de construção, ela muda de acordo com os predicados dos sinais. Então, é importante a gente parar de pensar qual é o sinal de alojamento, qual é o sinal de favela, qual é o sinal de prédio, qual é o sinal de MST, qual é o sinal de invasão. A gente tem que começar a pensar o que significa essas coisas. Porque língua brasileira de sinais, ela é uma interpretação e não só uma tradução. Então, a gente tem que pensar aquilo. Então, quem é o manda-chuva de qualquer coisa de habitação? Nós temos 2 sinais fortes. Esse. E nós temos um sinal que é esse ou esse. Tá? Então, são 2 sinais que a gente tem que são fortes. Todo o resto que a gente vai construir vai ser em cima desse. Só que, muitas vezes, os espaços não têm uma casa ou não têm um prédio. Então, a gente vai ter o quê? Um local. E esse local, ele pode ser isso aqui, que é uma base para terra. Tudo que é terra. Por isso que a gente faz grama. Por isso que a gente faz rua. Por isso que a gente faz isso aqui, país. Alguns fazem com a mão fechada. Mas quando a gente vai fazer país, estado, nação. Tudo está com essa mesma base, tá? Então, é importante que vocês comecem a perceber e pensar isso. Porque nós temos sinais para tudo? A língua está em processo. Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Nós estamos com a língua em processo. Então, é isso que vocês vão aprender, a raciocinar, tá bom? Então, para vocês terem uma ideia, hoje nós vamos trabalhar com algo que tem a ver com isso aqui. Então, a gente tem casa. Se nós formos fazer favela e estivermos pensando no conceito de onde cresceu favela, é favela.
Ó, o telhado vira, e vira, e vira, e vira, e vira. É interessante porque esse conceito de favela delimita, inclusive, aonde é a favela. Em Brasília não sobe para lugar nenhum. Tanto que raramente a gente usa termo favela. Vocês já viram isso? A gente usa mais termo invasão. Por quê? Você tem casa, 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 pegou. Casa, 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 pegou. Casa, 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 pegou. São os terrenos que foram. Então, foram aquele tanto de casa. Se você quiser falar que as casas são meio... Aí você vai fazer? Pega. 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 Raciocinaram? É isso que a gente tem que pensar. Tá bom? Eu tenho uma base e essa base vai. Mas o MST, ele não é visto como invasão. Porque ele é um grupo que vem e finca. E toma de conta da terra. MST. 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 Então é porque eles pegam. Entendeu? Então, se eu quero falar, eu vivo num alojamento do MST. O alojamento, ele vai ser quase uma invasão. Porque esse alojamento que eu estou falando não é a mesma coisa de assim, eu vou ali, junto com a igreja, para um evento e vou ficar num alojamento. Não é o mesmo. Então, olha como é que a palavra alojamento ela pode ter várias circunstâncias. Tá? Então, eu posso usar casa, 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 se eu não quiser caracterizar que é tipo uma bagunça, tá? Porque muitas vezes não é super organizado. Então, eu posso fazer parará, e aí minha mão vai vir. Só que aí eu vou fazer assim, parará, do MST. O que eu comi? O pegar. Porque o MST já tem a característica de pegar. Entenderam como é que muitas vezes o sinal ele pode sofrer uma ação que a gente chama de ação morfológica, porque eu vou comer esse pedaço, tá? Certo? Então eu posso fazer. Desculpa. MST. Alojamento ele pode servir tanto para camping, ou acampar, ou ser só um alojamento. Se for com lona, é o sinal de acampar. Subindo. Aí você não vai fazer a mãozinha para cá, né? Você vai fazer a mãozinha para cá. É uma variação. E aqui eu posso fazer o quê? Agora, eu posso falar que eu fui no alojamento da igreja. E o alojamento da igreja, aí não é uma tenda. Pode ser um prédio, não é isso? Aí eu vou caracterizar o quê? Prédio. Que isso? Como é que é? Certo? Igreja. Tá bom? Então, eu tenho essa...
que é igual a morar. Mas que eu não posso fazer também só esse para morar. Eu posso perguntar, onde você mora? A pessoa fala. Oh. Que isso? O que é um alojamento do governo? Todos os albergues. Não é casa do governo. Casa do governo é minha casa, minha vida. É do governo? É. Então é interessante, porque os outros falam assim, tem uma verba própria da casa do governo. Porque todos para minha casa, minha vida, quem ganhou primeiro foi deficiente. Por isso que o Jardim Mangueiral tem 300 surdos. Lá as reuniões de condomínio já tem intérprete automático. Tem 1 milhão de surdos lá. Porque todos foram primeiro para lá. Tá? Quais são as formas que eu tenho? Viver com. Viver com. Esse viver com significa o quê? Que você tem uma união. Então, eu não vivo com o marido. Eu não vivo, mamãe. Abre os dedos. Abre os dedos. Não encaixa, é a base dela. Que isso? Servidor. Servidor, meu amor. Você. Menino de rua. Não.
Só para dentro. Que isso? Que isso? Bom.
Que isso? R$1. O que é isso? Doce. O que é isso? Vender. Dinheiro. Vende para fora. Aqui é peteleco. Peteleco, vende. Que é isso? Casa. Que é isso? Começa. Que isso? Que isso? Fogão. Que isso? Que isso?
Que isso? Que isso? Que? Violentar. Violentar. Que isso? Que isso? Associação. Associação. Ou grupo. Que isso? Apoio. Pessoas vivem que isso? Consegui. Eu superei, dei a volta por cima. Que isso? Isso ou isso? Que é isso? Certo? Ok? Não foi rápido, foi devagar, foi uma história. Certo? Essa é a história que nós vamos trabalhar. Vai travar. Outra aula que vocês vão ter vai ser identidade surda, que é diferente de cultura surda. É legal, né? Identidade. Identidade surda, cultura surda. Identidade surda. Obrigada. Identidade de carteira. Carteira, RG. Identidade é minha identidade como pessoa, minha constituição como indivíduo. Sempre, 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 quando a gente recebe um texto ou algo que a gente vai ter que traduzir, porque é uma tradução, porque é uma forma escrita para a forma de língua de sinais, tá? O que eu faço dentro da tradução é que é uma interpretação, porque eu não vou levar ao pé da letra.
Eu tenho que levar ao pé da letra quando é uma lei. Então, na lei, o surdo é parcialmente incapaz. Eu tenho que traduzir dessa forma. Ok? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é ver o texto. Daqui onde eu estou, você me escuta? Escuta? Então, vamos lá. 6 anos na rua. Vamos sentir o texto. A família de Margarete foi para as ruas do Rio de Janeiro em 1981, quando seu pai foi embora. Minha mãe não tinha como sustentar a gente. Éramos 4 meninas. Vendíamos doces nas ruas. Um dia, nós 4 não conseguimos dinheiro com as vendas. Minha mãe decidiu que deveríamos dormir onde estávamos. Ficamos ali para fazer mais dinheiro. Quando voltamos, a casa estava toda quebrada. Desde aquele dia, ficamos na rua. Então, minha mãe teve mais um filho, quando morávamos na rua. Veio mais uma menina. Minha mãe ficou doente depois do parto. Foi embora com o bebê. Ela me deixou para cuidar de minhas irmãs. Só reencontramos ela 3 anos depois. Algumas de minhas colegas nas ruas foram violentadas por policiais. Nunca aconteceu comigo, porque eu não sou uma menina de rua. A melhor coisa do mundo é estar junto de sua mãe. Nós podemos ter frio ou fome, mas quando estamos juntos da mãe, estamos protegidos. Margarete tinha 6 anos quando sua família foi para a rua. Aos 12 anos, ela ouviu falar de um programa para crianças de rua, oferecido pela Associação Beneficente São Martinho, ligado à Igreja Católica. Eu queria ser ajudada, lutei para ganhar atenção e assistência. Nas ruas não havia nada legal, só conheci coisas legais quando vim para essa instituição. Ela prosperou. Quando atingiu os 16 anos, já estava para trabalhar com crianças de rua. Conseguiu ajuda para ter uma casa, onde vive com sua mãe e irmãs. Depoimento de um relatório da Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, de 1990, sobre meninos de rua, São Paulo, Ática, 1998, página 16, 7, Gilberto de Mestein, O Cidadão de Papel, São Paulo. Por que ele comeu várias coisas aqui? Ela prosperou quando a gente já preparava, ela prosperou. Quando é letra maiúscula, quando atingiu os 16 anos, já preparava aulas. Obrigada. 16 anos, vírgula. Já preparava aulas para trabalhar com crianças de rua. Conseguiu ajuda para ter uma casa. Pronto. Tem outro para, sem A? Ah, obrigada. Comeu algumas coisas. Se você puser PDF, ninguém mais mexe no texto. De repente, no próprio manusear, apaga alguma coisa sem querer. A boa notícia é... Vocês todos vão terminar e vão fazer esse texto no final. Vai ser lindo. Muito, muito bom. Então, a primeiro momento, o que foi que nós fizemos? Nós passamos para vocês uma história para vocês situarem alguns sinais. Nesse texto, ocorre 2 coisas muito interessantes. A pessoa se coloca sinalizando, então, eu queria ajuda. E depois eu tenho uma que é, ela prosperou. Então, eu tenho 2 posições de corpo para trabalhar. Uma, eu vou incorporar. A Margarete. E outra, eu vou identificar onde a Margarete está. Tá bom? Então, são 2 pontos principais. E aí, nós temos 3. Quando eu incorporo, a minha mãe foi embora. E ela me deixou. Então, nós temos que pensar esse trabalho dos primeiros textos. Segunda coisa, tudo que está escrito não pode ser pensado como literal. Se eu for pensar no texto, no título, eu vou fazer o quê? 6
anos na rua. O que ela fez 6 anos na rua? Ela fez o quê? 6. O que é isso? 6 anos vivendo na rua. E a mão? Você pode viver. Na rua você não tem quase como apelar para esse, como a gente viu. Lembra que a gente olhou esses aqui? Eu tenho que pensar no date o que eu quero colocar. Quando eu tenho uma casa, porque ela vai falar que quando voltou para casa, a casa estava toda destruída. Então, aí era uma casa. Então, por isso que a gente vai usar o quê? Na rua. Tá? Se a gente for parar, a família de Margarete foi para as ruas do Rio de Janeiro em 1981, quando seu pai foi embora. Por isso que não pode botar em PDF. O que quer dizer com a família de Margarete? Começou o texto assim. Então, é como se fosse um texto que eu tenho que passar para o surdo. Quando eu vou dar esse texto, a família de Margarete foi para as ruas do Rio de Janeiro em 1981, quando seu pai foi embora. Eu posso usar tudo foi? Eu não posso começar a família de Margarete, eu tenho um date comum. Qual é? Família. E eu vou fazer de quem? Mulher, porque Margarete termina com ETH, eu não sei identificar se é homem ou mulher. Para quem é ouvinte é fácil identificar, mas para o surdo pode ser qualquer gênero. Então, família, mulher, Margarete. O que eles fizeram? Foram para a rua? Eles viveram? O que tem uma coisa? Muito bem. Eles fizeram o quê? Eles começaram a viver na rua, aonde? Do Rio de Janeiro, ano 1981. Aí, quando? É só isso? Quando o papai foi embora? Muito bem. Porque papai, a gente pode, para ser mais rápido, vocês vão ter que começar a ser rápido aqui. P-A-I. Pai. Por quê? Porque papai, ele só saiu e foi embora? O que ele... Largando. Essa é uma informação que não sei se vai dar tempo para vocês fazerem, papai, porque a pessoa vai ler assim, ó. A família de Margarete foi para as ruas do Rio de Janeiro em 1981, quando seu pai foi embora. Tá faltando o H no final de Margarete, né? Você sinalizou o H, mas não... Vai ver, eu coloquei um H. Mas tem que ter H, né? Normalmente tem. Margarete. Não, eu tô... Lá embaixo tem um H? O H lá. Lá embaixo tem um H? Temos uma letra. Tem. Foi o pai dela, não precisa colocar. Por que você fez? Aonde que o papai foi? Família. Quem é que ficou aqui? A família. Certo? Vamos raciocinar esse primeiro período, então? Eu tenho que marcar coisas diferentes. No título, eu não posso levar ao pé da letra 6 anos na rua, porque ele quer dizer que são 6 anos vivendo na rua. Depois, a família de Margarete foi para as ruas. Todo mundo foi para as ruas fazer manifestação, só por isso você começou a viver na rua? Não, então eu tenho que dar uma marca de quê? De que começou a viver nas ruas. Aonde? Do Rio de Janeiro. Que ano? 1981.
Por quê? Papai foi embora, largando. Tá? E aí eu vou passar a ser Margarete. Então, tudo isso eu posso usar. Uma lateral, explicando, e aí eu me posiciono de frente. Mamãe? Não tinha. O que é sustentar? Posso ser apoio, dinheiro para quem? Eu estou me colocando como? Por que eu fiz um ciclo? Família. Eu quero que vocês percebam isso, para vocês verem como é que fazer o inverso também é complicado. Porque vocês vão fazer o inverso. Vocês vão ver um surdo sinalizando e vão fazer o inverso. E a prova do ProLibras, como eu disse para vocês, ela é assim. Você não vai ver o texto, você vai ouvir o texto. Então, alguém lê o texto para você uma vez e depois você começa a fazer. Na velocidade meio. Vou botar um para vocês ouvirem. Velocidade já está demais. Tem que raciocinar isso. Aí, quando você faz, mamãe não tinha dinheiro para a família, aí você tem que se botar na posição. Eu sou família. Então, você tem que colocar. Mamãe, isso. Aí, você tem que fazer aqui o seu ombro. Mamãe. Tem que vir e falar que é minha família. Para cá. Tá? E aí, ela está contando. Você tem que vir com... É porque, no caso, eu estou colocando assim, que somos nós aqui. Mas se você pode deixar a família, você vai ver lá na frente, na hora que ela falar. Ela largou. Pode deixar a família, não tem problema. É uma interpretação. Aí você usou família. Aí vem, éramos 4 meninas. Tá vendo que você vai usar o de novo, nós? A economia de mão você pode fazer assim, ó. Minha mãe não tinha como sustentar a gente. Éramos 4 meninas. É uma afirmação. Então, eu posso fazer o quê? Morreu o assunto. Ou... Não tem problema, você vai dar uma volta a mais. Tá? Dúvida até aí? Ótimo. Então, eu quero que vocês resolvam a parte de baixo. Vendíamos doces nas ruas. Um dia, nós quatro não conseguimos dinheiro com as vendas. Minha mãe decidiu que deveríamos dormir onde estávamos. Ficamos ali. Prestem atenção no ficamos ali. Onde é o ali? Então, eu tenho que saber marcar. Ficamos ali para fazer mais dinheiro. O que é fazer mais dinheiro? Quando voltamos para casa, aí já é uma outra expressão. Então, eu tenho que estar ali. Volta. Eu tenho que fazer um movimento de... Não posso fazer. Isso aqui não pode acontecer. Vocês tiveram aula com foco com a Lu para justamente mexer nisso aqui que se chama espaço. Vocês têm que ir, bota, volta. Eu tenho que saber que a sua casa é lá. Nós voltamos para casa. Quando eu volto para cá, essa casa não está aqui. Essa casa está onde? Aqui. O que é aqui? A rua. A rua é aqui. Podem ficar em 3 ou 4 para vocês terminarem de fazer essa estrofe.
Tá 3 ou 4 para fazer essa estrofe. Valendo ponto. Eu não entendo porque vocês não têm prova. Eu já fiz um ofício contra isso. Vocês vão ter prova. Vamos lá? Vamos pensar? Eu penso em cima da tela. Primeira coisa, eu vou incorporar. Qual o meu corpo que eu vou incorporar? Eu vou fazer, então, minha mãe. Primeira coisa que tem que fazer, eu tenho uma expressão da minha mãe. Minha mãe não tinha como sustentar a gente. O que essa frase quer dizer? É uma cara de... Ela não tinha como. Então... Não tenho. Com licença, eu vou ao banheiro. Fingi que ia ao banheiro e fico. Encostou no cabo, não? Não. Não voltou, não? Voltou. Então eu não tenho o quê? Vem. 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 Esse igual eu faço comigo. Vem. Quero que você veja a escolha dela e veja onde você ampliaria, aumentaria, completaria ou tiraria. Tá bom? Vamos lá? Minha mãe não tinha como sustentar a gente. Éramos 4 meninas. Vendíamos doces na rua. Isso, agora vamos incorporar. Agora você vai Acordar. virar, Primeiro vai usar os ombros e vai utilizar. Minha mãe... É. 2. Minha mãe... Não, calma, deixa eu acordar. Senta ali pra você pera. ver, vai. Eu virei agora. Vamos lá? Minha mãe... Aqui, ó. A minha mãe, ela é um sinal só. Então, eu venho com ela já aqui, ó. Minha mãe não tinha como sustentar. Isso. Agora, olha só. Você pode usar toda essa amplitude do braço, ó. Exatamente. Tudo você pode usar aqui, ó. Então... Isso, amplia. Viu como é que seu braço vai lá junto? Quando você faz aqui, ó, como é que você acha que ela pode fazer os 4 meninas? Muito bem, muito bem. Ela fez uma coisa fantástica que se chama usar os 2 braços. Em língua de sinais, nós somos ambidestros. Não tem direita e não tem esquerda. Os sinais se completam. Então, ela fez uma escolha muito legal, porque ela juntou aqui, já veio. E o que a gente fazia? Então, quem é que vendia doce? Os 4 não estão aqui comigo? Quando eu vou usar, nós já vamos usar o quê? O que a gente vendia? Onde? Certo? Então, isso tudo ela vai fazer em menos de 40 segundos. Então, é papaque, papaque, papaque. Tá? O ritmo é papaque, papaque, papaque. Então, por que é esse aqui? Porque ela não é vendíamos doce na rua. Não é isso, tá? A frase, ela começa. Minha mãe é um ritmo. Por quê? Quem é que é a frase mais importante daí? Quem é que é o elemento mais forte? Minha mãe. Minha mãe não tinha como nos sustentar. Por que eu chamei ele? Porque ele usa o braço dessa largura. Ao contrário, ele às vezes a gente tem que conter, porque ele vai embora com o braço. Então, tem que saber espalhar esse espaço, porque a minha indignação, ela vai estar no uso do meu espaço.
O que eu uso na voz é o que eu uso nesse espaço. Tá? Véi, E o quê? fazer esse trecho agora. Minha mãe não tinha como nos sustentar. Éramos 4 meninas. Viu? Por que você foi? Porque você fez a sua escolha daqui. Não, o negócio é as meninas que eu esqueci. Eu sei que era 4, aí é 4 o quê mesmo? Então, junta. Vamos lá? Minha mãe não tinha como nos sustentar. Éramos 4 meninas. Vendíamos doce na rua. Aí é uma unidade. Vamos agora pegar o dele e botar agora aqui. Ó. Pode? Porque eu vou voltar com você com a segunda unidade. Isso se chama unidade tradutória. Unidade tradutória. Eu tenho um começo e eu tenho um fim. Eu tenho um assunto que o mesmo espaço vai ser utilizado. Qual é o espaço que eu estou utilizando? Mamãe, eu não preciso nem ver, mas se eu quiser, eu posso ver mamãe minha. Mas senão eu não preciso botar minha mamãe. Mamãe não tinha dinheiro pra gente, éramos 4 meninas, vendíamos doce na rua. Eu usei um espaço, porque depois a minha frase vai virar, um dia já não é mais ali. Já virei um dia. Eu vou contar uma outra história. Eu já contei uma história de que nós éramos. Então, se eu pegar o título, 6 anos na rua, são o quê? Eu vou usar título. Só que eu estou contando uma história. Acabou. Essa é a primeira parte. Quando ela vai começar com um dia, já é... Lembra de um dia que eu fui mergulhar e brincar com peixinho dourado? Eu tinha um dia que eu tive uma grande ideia. Aí não é uma grande ideia. Aí foi um acontecimento que ferrou a minha vida. Então eu vou fazer o quê? Um dia. Foi um dia que aconteceu. Porque eu preciso marcar que foi uma coisa que aconteceu. Não foi no passado. Foi... Então, a minha postura de unidade tradutória são essas. O parágrafo primeiro é uma unidade tradutória inteira. Que eu tenho uma outra postura, porque eu estou mostrando alguém. Depois eu viro alguém. Certo? Bom lanche para todos para poder pensar na próxima parte. Ah, fica tranquilo. Tuxi, como é que é para o feliz aniversário lá? Não. Libras? A música? A música tem? Claro que tem. Ela está perguntando como é que é a música. Parabéns para você. Porque é especial. Eu posso fazer querida, de querida, de querida, de ser querida. Um feliz, porque é um dia muito bom para você. Então é um dia muito especial para você. Você pode fazer um dia que eu desejo, que eu gosto, e para você. Aí você tem que botar o deitico depois. Sempre vocês podem usar, desde que os complementos sejam identificados.
É uma coisa que pega em vocês, é vocês utilizarem a palavra e não terem o deítico. Sempre tem que ter o objeto. Eu comi o quê? Então, feliz, não? Então, parabéns para você. Nesse dia, que você vai fazer o dia, é o dia que está aqui, ó. O que quer dizer isso? Quem gosta? A movimento da mão é de quê? Que eu estou sentindo. Mas o dia não é para o outro? Então, por que eu uso o dia com esse daqui? É sempre vocês terem que se ligar nisso. Por isso que é muito interessante. Tem estruturas que são prontas, que quando os surdos fazem, por isso que não nos deixeis cair em tentação. Porque é uma estrutura que é imposta para o surdo, Pai Nosso. Né? Pai Nosso foi a primeira estrutura que os surdos aprenderam todos. Pequena, você estava na Irmã Helena, os surdos da minha idade, 43 anos, todos fazem. Não nos deixeis cair em tentação. Porque eles estão caindo mesmo lá no inferno, é isso, entendeu? Enquanto que não nos deixeis cair em tentação, a tentação ela vem. Então, não nos deixeis cair em tentação, não nos deixe cair em tentação. Afaste a tentação de mim, tá? Então, não nos deixei. Só que aí é uma compreensão da estrutura. Por isso que a gente não pode pensar aqui. O verbo ou o deítico, ele sempre tem que ir e tem que vir. Então, igual você pensou. Então, parabéns para você nesse dia. Por quê? Porque é um dia que tem começo e fim, não esse dia. Porque esse dia é dia da data. Qual o dia do seu? Aí vai. Mas é um dia que começa o dia, aí eu posso fazer um dia adorado para você, que é o querido. O Sul usa muito esse. Ou então um dia especial para você. Né? Então, parabéns a você nessa data, querida. Te desejo muitas felicidades. Posso puxar anos aqui ou fazer ano de vida. Sempre pensar no deítico de um lado para o outro, tá? Vocês me perguntaram como é que seria a prova e qual o ritmo que vocês teriam que fazer. Não, se fosse o ProLibras, né? Eu vou instituir uma prova aqui, vocês vão ver só. Esteja gravando isso, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1. Eu vou instituir uma prova aqui para vocês vão ver só. Foi? Pronto. Esse aqui... Espera aí. Espera aí, está muito baixo para você. Já estou brigando. Não, é que eu não sabia como colocar. E eu estou desmontando a estrutura dele, então para ele não brigar comigo, eu fiz aqui. Ele é maravilhoso, sempre arruma tudo sempre. Aí eu dou trabalho para ele 200 vezes. Posso colocar? Vai começar ainda. Fica tranquilo que não vai começar não. Vai. Desculpa, viu? Uma amiga presenciou a seguinte cena no supermercado. Uma criança, uma menina, queria a todo custo convencer sua mãe a comprar um determinado doce. A mãe disse não, mais de uma vez. De repente a criança se atirou no chão e começou a gritar, chorar, espernear, pedindo tal doce. A mãe abaixou-se e enquanto tentava fazer a menina se levantar, repetia: calma, calma, calma. Até que a criança parou e se levantou como se nada tivesse acontecido. Minha amiga, surpresa, voltou-se para a mãe e disse: nossa, eu queria lhe dar os parabéns pelo modo como você lidou com a Mônica, com tanta paciência. A mãe olhou para minha amiga, sorriu e disse: obrigada, mas a Mônica sou eu. Será que se estivéssemos nos anos 50, essa mãe agiria da mesma forma? O que mudou na educação dos filhos nas últimas décadas? Será que educar nos dias de hoje é fazer como a Mônica e conseguir repetir para si mesmo: calma, calma, calma? Ai, que saudades que eu tenho da Aurora da minha vida. Não gostava da comida, mas tinha que comer mais. Espinafre, beterraba, e era fígado, e era fava, e tudo que eu não gostava,
em porções industriais. Que aurora, que sol, que nada. Vai já guardar os brinquedos? Menina, não chupe os dedos. Não pode brincar na lama. Vai já botar o agasalho. Vai já fazer a lição. Criança não tem razão. É tarde. Vai já pra cama. A primeira coisa que a gente precisa lembrar, Só essa primeira parte que ele fala, é só uma coisa. Ali a gente já cortou. Essa é uma prova de tradutor para a universidade. Então, é uma prova acima. O ProLibras é um pouco menos. Mas já cortamos 5 pessoas com a brincadeira do calma, Mônica. Porque o texto não falou nunca que o nome da criança era Mônica. Se eu resolvo trocar o texto, invento de trocar o texto, o meu normal seria o quê? Calma, Mônica. Calma, Mônica. E aí, quando a pessoa fez isso, para depois ela virar que a Mônica sou eu, ela já estava fora da prova. Então, nós eliminamos 5 aí. outra piada de Libras é meio 7. complicada, hein? Não, foram Em 32 português- candidatos. Em português você não precisa de fazer isso aí que você acabou de falar. E nem cai da cadeira. Essas cadeiras bem compradas por licitação. Eu já achei que essa cadeira estava. Não, pode levar ela pro canto lá. É. Tudo bem, olha? Obrigado. Tudo bem? Tá? Sente nessa. Vou pegar outra. Senta aqui nessa. Não, pode sentar nessa. Era diferente. Senta nessa. Calma, cadeira. Pois é, e aí isso aí não pega porque a pessoa que ouve a piada em português, ela passa muito bem. E aí eu tenho o primeiro momento que fala. O segundo, que já eliminou uma galera, foi no texto da hora da comida. Eu tinha que comer fígado, não tem sinal, beterraba, fava. Então já era uma digitação que tinha que ser rápida. Ok? E tem um texto que continua. Nesse momento que nós vamos falar de educação de filhos, é que a educação de filhos se dá dentro de uma família. Vamos falar um pouco desta família que tinha um caráter hegemônico até o final dos anos 50. E aí começa o quê? Vocabulário. Essa geração que eu vou dizer, mas elas eram muito exceções, né? Hoje nós não temos exceção, nós temos diversidade. Na época, Outro era sinal. exceção mesmo, era um número muito reduzido de famílias que escapavam ao seguinte desenho: um homem e uma mulher que se encontram. Agora, esse a gente já tem que fazer sempre ao contrário. É a que você dá voz, tá? Ah, são 2 etapas diferentes? São 2 etapas. Ah, não acredito.
Percebe o tempo? Percebe o tempo? O tempo que eu preciso já. O que aconteceu de ter um tempo que o candidato começava já a querer ser rápido. Na hora que ele fala do carro, ele fala que a mamãe está sentindo muitas dores e que o pai fala, vamos, vamos, vamos. E aí ele descreve como que é o sentar no carro. Se o papai levou para o hospital e o homem continua detalhando, estou eliminada. Corta eu. Porque o detalhe era importante. É uma fase para te cortar. Então, vocês têm que perceber que o tempo de língua de sinais é diferente do tempo do português. As expressões que são usadas... Eu, quando fiz prova do ProLibras, era o Everaldo, ele falava assim... Eu assim, ó... Que nome é esse que ele está digitando? O título era... Aí eu... E ele começou, eu não falei o título. E ele... Aí havia uma pessoa, uma mulher, que ele escrevia. Só que aí ele ficou... E eu comecei, escrevia. Não. Eu tenho palavras para usar. E eu tenho que colocar essas palavras. Por isso que vocês têm que pensar... Português, Libras. O que eu uso em português, que é um discurso direto, eu não uso em Libras. E ali já cancelava candidato. O segundo momento é rápido de tempo. Você viu? O pai, a mãe, foi embora. Depois já aparece um carrinho. Eu não posso falar, então eles foram para casa. E o carrinho? Não. Eu tenho que ter um tempo. Em português eu tenho um indicador de tempo. Com o passar, um dia, quando o Cauã era maior, passeando no carrinho. Era claro como as pessoas que cruzavam com o papai e com a mamãe no carrinho, olhavam o bebê e falavam, nossa, ele é verde. Que estranho. E vou embora. Então, é essa mesma coisa que vocês têm que fazer com as expressões quando... É isso. Tá? Quero que vocês pensem com essa expressão. Tá bom? Vamos voltar tudo para o outro? Desculpa, eu abusada. Você quer cadeira ou abusada? Quer não, amor, pode ficar. Eu vou botar o outro agora, eles vão fazer. Então...
Gratidão. Então, um dia, nós 4 não conseguimos dinheiro com as vendas. Então, eu tenho que falar isso. Não consigo. Eu posso usar vendo, mas você não vendeu nada. Exatamente, mas eu não consegui dinheiro suficiente. Um dia nós 4 não conseguimos dinheiro com as vendas. Eu acho que você está indo mais para o total. Eu usaria esse aqui. De tipo, você conseguiu? Nem tanto. Sim. Não. Porque a expressão de dúvida, aqui também é ninguém. Você pode usar ninguém, nada eu vou conseguir e nunca dá certo, ou nem tanto dá. É porque você está querendo uma palavra em português. Uma palavra em português a gente tem várias traduções. Agora, tudo que você for dito assim, ó. O que é isso? Você queria traduzir para ninguém? Ou não é possível dormir agora? Ou não vai dar para dormir agora? Ou já era, ninguém vai dormir? Ou então, esse aqui é uma negativa. Agora, quando eu quero falar... Gente, a gente tem faca, vaca, paca, que troca uma letrinha. Isso aqui é uma troca de quê? De um dos parâmetros que vocês aprenderam. Qual é o parâmetro que eu mudei aqui? Não. Qual é o parâmetro? Movimento. Movimento. Claro. Aí é um... Não, eu acho que essas coisas, assim, quando a gente está traduzindo, olhar no dedo da pessoa, por exemplo, você está conversando com o Pepeu, ver se o dedo dele está dobrado ou se está em pé, é uma coisa praticamente impossível. Aí eu acho que é meio complicado. Você pode fazer aqui ou pode fazer puxado aqui. É igual, por exemplo, agora e hoje. Não faz isso nunca, assim. Na tradução, você não faz isso nunca. Né? Não tem a menor condição. Eu acho que essas coisas são meio de contexto a gente pegar. Cada um tem um jeito de escrever. Mas na prova, a pessoa que tem dado do outro lado tem que entender o que você está fazendo, entendeu? Esse que é a ferração, assim. Eu digo que eu fico nervosa quando eu vou começar a traduzir. Os primeiros 5 minutos, para mim, são extremamente complicados. Seja onde for. Os primeiros 5 minutos me tocam. Um ProLibras tem 3 minutos e meio. Então, não dá para eu ficar 5 minutos e depois acalmar, entendeu? Tem que entrar os 3 minutos direto. Que é uma merda, né? Então, aqui, se vocês olharem, éramos 4 meninas. E um dia nós 4 não conseguimos dinheiro. Qual é o date que eu posso usar mesmo? Eu marquei. Aí eu vou marcar um dia. E aí? O que eu vou fazer com esses 4? Posso usar o nós? Posso usar o 4 também. Ou, você usou o quê? Eu não me lembro o que você fez. Nós 4. Aí você vai ter que colocar
Aí vai ter que usar o vender. E aí você vai... Minha mãe decidiu que deveríamos dormir onde estávamos. Aonde que vai estar a mamãe? Pois é, ó, nós 4 estamos aqui. Então, a mamãe está aqui. O que eu vou fazer com a mamãe? Aonde que a gente fica? Vamos ficar onde? E faz o quê? Mas ela diz o que a gente vai fazer? Mamãe decidiu que deveríamos dormir onde estávamos, ficamos ali para fazer mais dinheiro. Então, a mamãe resolveu o quê? E o quê? Vender mais. Aí, se você quiser vender mais, você pode vender mais, como o sinal mais lindo que eu recebi ontem. Esse sinal é muito bonito, né? Dobrado. Vender mais, vender mais, vender mais. Vender mais. E não esse mais. Eu acho que fica mais claro se você vender, tentar. Boa. Também posso usar o nome disso que se chama reduplicação. Tipo, Em língua de sinais. Tipo, continuar tentando. Eu acho que esse aqui dá uma ideia. Tipo, continuar Ok. tentando. Tenta. Eu só preciso falar que, então, nós ficamos e adorei a sua expressão, vai. Tentar. Vender, 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 vender. Tentar, 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 tentar. Vender, 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 vender. Então fica complicado, porque só que é um vende. Se você... Deixa eu tentar explicar. Eu estou querendo dizer o seguinte, eles não vão vender, não é certo que eles vão vender, que eles vão continuar insistindo. Então teria que ter uma outra coisa além disso aqui para dizer que eles não é certo que estão vendendo, mas estão tentando. Eles ficaram e vão vender, 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 vender. Tenta, 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 tenta. Vende, 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 vende. Pode. Aí você fica e vai ficar. Tem que ter ponderação para fazer isso. Mas aí, por exemplo, está escrito para fazer mais dinheiro. Aí você não tem que falar nada do... Aí para você fazer, você não vai ter como fazer mais dinheiro. Para você o quê? Para conseguir mais dinheiro. Conseguir dinheiro mais. Você pode usar esse. Conseguir dinheiro Você não fica mais. só pegar a letra, mesmo que seja uma outra língua. Não, eu sei exatamente a palavra Você tem que ter dinheiro. Ela está preocupada com vocabulário. Você falar de um jeito que o surdo entenda, não quer necessariamente... Sempre a tradução mais perto, ela é a mais valiosa. É que você ganha mais pontos. Por isso que você não pode fazer, como eu estava falando para ele, uma coisa é você interpretar, a outra coisa é você transformar para o seu universo mais fácil. Isso que a gente tem que prestar atenção. A língua de sinais não é aquém da língua portuguesa. A língua de sinais é pau a pau com a língua portuguesa. Então, a gente tem sempre que estar perto da língua portuguesa. Por exemplo, eu não posso falar assim, vocês trabalham na justiça. Ponto, acabou. Vocês trabalham na justiça. Não, vocês trabalham na justiça do Distrito Federal. Eu posso falar só isso? Não. Porque vocês podem ser qualquer justiça do Distrito Federal. Vocês trabalham no Ministério Público do Distrito Federal. Aí fica mais próximo de vocês. Tá? Então, assim, quando eu falo, vocês trabalham na justiça, está perto de vocês. O surdo sabe que vocês são da área da justiça. Agora, se eu quero falar, vocês trabalham na justiça, vocês são o quê? Vocês são polícia? Vocês são juízes? Eu não posso... Um dos problemas que tem é o juiz ser promotor, procurador, ser juiz, né? Esses sinais são extremamente complicados, porque ainda não fica claro o que cada um faz, nem para a gente. Então, aqui a gente tem... Quando voltamos, a casa estava toda quebrada, desde aquele dia ficamos na rua, já é outra unidade. Então, esse tópico tem 3 unidades. Minha mãe não tinha como sustentar a gente, éramos 4 meninas, vendíamos doces nas ruas. Ponto. Outra, um dia nós 4 não conseguimos dinheiro com as vendas e a mãe decidiu que deveríamos dormir onde estávamos. Ficamos ali para fazer mais dinheiro. Por que ficamos ali para fazer mais dinheiro é uma unidade ligada à outra? Porque eu indiquei aonde eu estava. É o mesmo espaço. E, por fim, desde aquele dia, ficamos na rua. Certo? Ótimo. Do início até aí, eu quero saber qual é a equipe que vai, da equipe que vai apresentar. E aí, nós vamos vir aqui para frente para ver quem é que vai fazer e ver qual é a melhor escolha. Tá bom? Eu quero do título até aí. Pronto. Vamos sortear as pessoas já. Por isso que eu falei para não assinar, porque aí eu não sei o nome. De devolver sua cadeira. Do 1 ao
9, me diz um número. 3, Daniele Souza. Daniele, agora do 5 ao 10, me diz um número. 8, Kátia Cristina. Não veio? Laíse? Já é do mesmo grupo que a gente. Ah, tá. Então, Laíse, 9. Me diz um número, então, de 10 a 14. 14. Ou daí. E agora, do 15 ao 20. 20. Yannick. Ok. Esse grupo foi tirado para fazer, hein? Esse trecho. É, vocês três. Quem é Vanessa Cristina? Vanessa. Ah, deve estar indo no banheiro, Quem é Vanessa? Ótimo, legal. Então, são os três que vão fazer agora, tá bom? Faltou uma pessoa desse grupo. A Vanessa está no mesmo grupo que vocês? É? Então tá, então você vai, tá bom? Vamos ver quais vão ser as 3 melhores formas que vão aparecer, tá certo? Podem juntar, vocês têm só 10 minutos para fazer essa forma agora. Só esse primeiro trecho aqui. Só. Vai ser do título até 10 daquele dia ficamos na rua. Agora vamos colocar quem é que vai ler. Quem você escolhe para ler para você? Ó, o Odaí está sinalizando. Ok. Quem você quer que leia para você, Odaí? Pode ser o Francisco. Francisco. E quem você quer que leia para você? Pode fazer sentada. Daniel? Ok. Daniel, você vai ler para ela, tá? Priscila vai ler para o Odaí e o Francisco vai ler para ela. Tá ok? Eu troquei todo mundo. Certo? Certo? Você vai ler para o Odaí, Francisco vai ler para ela e Daniel vai ler para você. Tá bom? Troquei. Certo? Ok, vocês têm 10 minutos para reunir, tudo bem? Valendo ponto para... Não, você vai reunir com o seu grupo. E você vai treinar. Vocês não vão se encontrar com outro grupo, não. Meu grupo daqui a É, exatamente. Quem vem? Bora? Quem é que vai dar voz para ele? Pega a cadeira para ela. Porque ela falou que eu estava fazendo nível 9. Ela vai ficar atrás, né? Aqui, ó. Ela fica virada para cá. Você fica virada pro texto. Ela vai ler o título? Vai ler o título e eu vou ensinar ela a ler. Chega para frente. Chega para frente. Chega mais para frente. Vai mais para frente. Aê! Sempre que a gente vai ler um texto, a gente tem que ter pensando na cadência. Aonde que está um nó na primeira linha? O nome, Margarete. Ele já sabe que tem. Então, ele tem que terminar família. Na hora que ele está fazendo família, a mão já vai fazer Margarete. Você vai puxar a mulher. Pode puxar a mulher. Margarete, tá bom? Vem família. Você pode puxar. Margarete, tá bom? Então, você tem que ver que nome é uma coisa normal pra gente. Mas você tem que respirar. Certo? Então, seria a família de Margarete foi, tá? Vamos. Mas não? Isso. Sorriu daí. Você está sendo filmado. Preparada, sentada, já. Vamos lá? Título. 6 anos na rua. A família de Margarete foi para as ruas do Rio de Janeiro. E eu já estou lendo errado, né? Em 1981, quando seu pai foi embora.
Minha mãe não tinha como sustentar a gente. Éramos 4 meninas. Vendíamos doces nas ruas. Um dia, nós 4 não conseguimos dinheiro com as vendas. Minha mãe decidiu que deveríamos dormir onde estávamos. Ficamos ali para fazer mais dinheiro. Quando voltamos, a casa estava toda quebrada. Desde aquele dia, ficamos na rua. Eu não consegui incorporar bem ela. Ó a mão como é importante. Onde quero comprar, onde quero vender, a diferença. Compra, vende, compra, vende. Comprar é assim? Compra. Eu achei rápido, por isso que eu não consegui incorporar. Foi ótimo, calma. Volta aqui, calma. Vamos lá. Papai foi embora, me larga. Ok. Brilha. Larga. Então vamos lá. Papai. Vem aqui o papai. Papai foi embora. E a mão que está lá me larga. Isso. Depois faz aqui. A casa estava toda quebrada. Agora, sua casa está na mesma distância. Sua casa tem que estar para cá. Vira seu ombro, vem com a casa. Então, volta para casa. Pega seu dedo de voltar. Voltamos, fecha o buraquinho, vem. Volta, vira o corpo de lado, para casa. Quebra a casa. Não, isso aqui você está mandando a casa embora. Vai embora. Vai. Pá. A boca. Cadê a boca? Não vai fazer bolinha. É igual você viu uma coisa, pá, sua mala, acabou de ver a mala saindo do voo, a sua mala veio do voo e ela está toda... Isso. Quebra, parece que é tanto. Então, roda para cá e faz. Certo? Ótimo. Bora, vem. Estão melhores, né? Margarete, por favor, Margarete. Tito, 6 anos nas ruas. A família de Margarete foi para as ruas do Rio de Janeiro em 1981, quando seu pai foi embora. Minha mãe não tinha como sustentar a gente. Éramos 4 meninas. Vendíamos doces nas ruas. Um dia, nós 4 não conseguimos dinheiro com as vendas. Minha mãe decidiu que deveríamos dormir onde estávamos. Ficamos ali para fazer mais dinheiro. Quando voltamos, a casa estava toda quebrada. Desde aquele dia, ficamos na rua. Quase que eu estava lendo o que ela estava falando. Fica massa, né, cara? Vai, treino. Consegue, cara. Bonitinho. Eu sou gaga em língua de sinais. Você é direta. Então, assim, só duplica mais quando você for dar volume ou valor. Então, por exemplo, a casa... Quebra a casa. Porque ela não está só uma porta quebrada, ela está... E a sua expressão, você estava... Foi tão bem, você estava querendo pegar a cadência, porque você pensou. Você trocou, que você tinha alguma coisa combinada aí, você trocou no meio do negócio. Você falou, não era esse sinal não, vou embora fazer outro. Eu acho que foi na hora em que você fez. Um dia, nós 4, quando você terminou com nós 4, aí você fez, eu não fiz os 4. Agora vem os 4. Então, você não duplicou. Você comeu o 4 na frente, você falou, tô salva porque tem 4 de novo.
né? Aí você trocou. Isso é muito bom. Quando a gente pensa em Libras, a gente não decora. Quando a gente decora, não está pensando em Libras. Quando a gente pensa em Libras, decorar. Ok? Você é gaga, é? Eu sou gaga. Como eu fico de novo para vocês muitas vezes, então foi engraçado. Eu estava vendo um vídeo meu e estava assim. Não. Acabou. Eu fico. Sabe, eu sou quase uma música de rock, assim, sabe? Agora eu estou trocando, né? Precisa ser mais direta, é mais organizado. Eu acho Né? barato. Da TV Canção Nova, TV Católica, algumas vezes eu vejo muito pouca TV, mas Canção assim, Nova. algumas vezes que eu assisto, quando tem música, eles sinalizam praticamente no ritmo da música. Eu acho muito interessante. Você vai ter, vocês têm uma aula com uma pessoa que vem aqui, que é o Vigílio, vai ensinar aqui para cantar. O Vigílio. Ele é intérprete só de teatral e de música. Aí ele veio um dia só para fazer exercício com vocês e cantar. Coração? Por que coração? Coração. Essa Gaga em Libras foi bom. Tá bom. Tá muito para trás, não consigo te ver tanto. Isso, chega mais um pouquinho. Vai lá. Título. Pô. Título. Título: 6 anos nas ruas. A família de Margarete foi para as ruas do Rio de Janeiro em 1981. Tá na Margarete ainda. Começou a viver nas ruas. Realmente? Em 1981. Em 1981, quando seu pai foi embora. Minha mãe não tinha como sustentar a gente. Éramos 4 meninas, vendíamos doce nas ruas. Um dia nós 4 não conseguimos dinheiro com as vendas. Minha mãe decidiu que deveríamos dormir onde estávamos. Muito bom essa história. Ficamos ali para fazer mais dinheiro. Quando voltamos, a casa estava toda quebrada. Desde aquele dia, ficamos na rua. Viver. Ok. Me enrolei. Morfologicamente, a gente tem um lugar para fazer. Esquina. É. Viu? Uma casa como é que está completamente destruída. É isso mesmo. Precisa ter essa expressão, viu? Isso. No meio.
Aí, ó. 4. Você viu que o 4 ficou? A gente ia fazer uma criança, mas eu esqueci de botar assim. Estavam com a mamãe, dá a entender que são meninos. É uma boa pergunta dele. Você poderia falar assim, se você escrevesse mulher na prova, ou falasse mulher, eu não podia ter tirado ponto seu. Foi uma boa pergunta. Boa pergunta. Mas a mamãe não tinha dinheiro pra gente. Por isso que quando você incorpora o Margarete, precisa incorporar. Tá bom? Certo? Bom, trecho pequeno. Agora, tirei foto. Vai emendar. Vai emendar. Ela vai conseguir emendar. O fim. Alguém manda no grupo aí que o celular tá fazendo, tá agonizando a bateria. Eu quero. Primeiro. Primeiro eu falo. Não, ela está dizendo lá, Margarete, não sei o que. Então. Aí depois eu disse, Eu tenho que incorporar. Então, só. Eu não posso dizer assim, a mulher falou isso. Não. Porque aí você vai ficar, a mulher falou, a mulher falou, a mulher falou. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui eu vou colocar. Margarete tinha 6 anos. Aí eu vou voltar, que ela vai fazer assim, ó. Aí ela vai falar. Margarete. Aí eu vou me dirigir para ela. Tem um texto bem legal que vocês ainda não fizeram, que é o quê? Vocês fizeram aqui, da filha? Da filha, que tinha assim, ó. Ai, que linda. O nome. Aí tinha um diálogo assim, que Né? ele convida o cara É. se convidando pra festa. Aí a menina era um fantasminha, camarada. Para começar a treinar, a gente colocava uma cadeira. Porque as pessoas não conseguiam olhar. Tipo. Se ela está me respondendo tudo, é muito cotoco. Certo? A outra, que é dormir fora de casa. O que eu faço? Dormir. Vou dormir para fora da casa? Vou dormir fora da casa? E aí eu falo o quê? A mãe, com a mochila, ela faz o quê? Eu não tenho que falar trocou. Pegou, trocou. Eu tenho que fazer o quê? Tem que mostrar para ele. Depois ela vai falar. Brinca. Começou a escurecer. Ou. Minha. Posso ligar para a mamãe? Sou uma criança, como é que eu ligo? Eu abaixo. Aí ela vai falar, mamãe já havia saído. Eu posso continuar nessa posição? Aí eu vou fazer o quê? O sono começa a chegar
O sono vem andando para chegar? Não. Então eu... Eu cuido de você. Onde que está o cuido? Eu cuido de vigio você. Então eu... Acabou. Então eu vou e volto. Aqui eu tenho. Quando eu vim para cá, eu sinto. E aí eu posso ficar aqui, tá? A mesma coisa eu quero. Então, minha mãe teve mais um filho quando morávamos na rua. Tempo. Tempo é uma coisa difícil. Se eu penso e quero que vocês pensem se eu posso voltar ou se, mamãe, de novo grávida, e a gente vivia na rua. É uma solução. Ou outra solução que vocês vão dar. E a maior foi embora com o bebê e me deixou para cuidar das minhas irmãs. Mamãe? Mas ela, exatamente, o abandonar não é para fora, é para quem? Então, o que eu faço? Mamãe, mas ela foi embora como? Muito bem, aonde que está o bebê? Vai embora com o bebê. Vai? E eu estou aqui. Então, o que eu vou fazer? E aí, a minha mão faz o quê? Volta. E aí, na hora que ela me larga aqui, eu faço o quê? Eu vou ter que botar eu de novo? Não. Vem para cá. O que eu faço? Pense, Monique. Cuido. Aonde que eu cuido? Minhas irmãs não estão aqui. Aonde que as minhas irmãs estavam desde o início? Aqui. Então, onde é que eu cuido? Me largou e eu... digo de quem estou cuidando aqui. É? Então, ó. É um bom trabalho para vocês, tá? Tirem a foto para vocês fazerem esse trecho. Gente, alguém manda pro grupo aí, que eu tô quase sem bateria. Certo? Meninos, como sempre, um prazer estar aqui com vocês. Bom descanso, bom trabalho. E não se esqueçam, vou conseguir fazer a prova. Sim, quinta sou eu. Vamos fazer uma prova disso. Tará, tará. Obrigada, querida, obrigada. Pova, pova, pova. Pova, pova, pova.